Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os transtornos psicológicos e a importância do tratamento humanizado. Como será que esse tratamento deve ser dado a cada um dos tipos de diversos transtornos que existem na nossa atualidade? Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas, de 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico, e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico, e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o Brasil é um dos países que mais tem a população ansiosa. Do total da população brasileira, 9,3% já foi diagnosticada com ansiedade grave. Bom, e além disso, mais dados informam que até 2050, um quarto da população terá algum tipo de transtorno mental. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a psicóloga e psicanalista Cristiane Nogueira, para falar sobre os diversos tipos de transtornos psicológicos e a importância do tratamento humanizado. Bom, Cristiane, obrigado pela sua presença aqui no Observações e hoje para falar de um assunto tão importante quanto é a saúde mental, né?
Muito obrigada pelo convite, vamos lá. Bom, Cristiana, eu começo nosso programa te perguntando justamente como você, né, que está aí diariamente lidando com isso já há mais de 20 anos, né? Como que você percebe hoje o cenário do Brasil em relação aos transtornos mentais? A gente observa realmente um nível de sofrimento muito grande das pessoas, né? Um aumento quantitativo, mais pessoas em sofrimento, e também qualitativo, vamos dizer assim, no nível de complexidade, né, em que esse sofrimento aparece. Eu gosto sempre de fazer a diferenciação, né, que eu uso muito a expressão sofrimento mental ou emocional, porque o sofrimento ele é algo inerente ao ser humano, né? Não necessariamente a gente ter um sofrimento num dado período da vida quer dizer que a gente tem um transtorno. O transtorno é quando a gente já considera que esse sofrimento se caracteriza como um adoecimento. Bom, Cristiane, em relação a esses dados que eu trouxe aqui, né, são dados alarmantes, uma vez que a gente viu aí que 1 em cada 4 pessoas vão estar com algum tipo de problema mental, né, ao longo da vida. Então, se a gente coloca isso numa escala macro, significa que é 1/4 da população, algo em torno aí de 52 milhões de pessoas num curto espaço de tempo. Então, como que a sociedade e a rede de saúde mental vão estar preparadas, ou se é que vão estar preparadas, para encontrar essas pessoas? Eu penso que é um grande desafio a rede se estruturar, porque a gente não tem, né, esse preparo, essa estruturação em número de serviços, né, e em número de RH. A gente não trabalha com saúde mental se a gente não tiver número de profissionais e profissionais devidamente qualificados. Bom, e a gente vive num país extremamente ansioso e hoje a ansiedade realmente é um dos principais transtornos aí. Mas explica pra gente de onde que surge, né, a ansiedade e por que ela atrapalha tanto o indivíduo ao longo da vida. A ansiedade, ela é um sentimento, é uma emoção que compõe o nosso escopo de emoções. Então, ela faz parte da nossa existência. Não necessariamente ela é algo negativo, tá? A gente pode pensar, inclusive, que ela nos protege e nos ajuda, em muitos momentos, a acionar outras emoções. Então, a ansiedade, ela se torna um problema quando ela atinge níveis, né, muito altos, que vão começar a atrapalhar dimensões da vida da pessoa, né? Gerar comprometimentos. Então, todo mundo tem ansiedade e nem todo mundo vai ter uma ansiedade que vai se tornar um problema. A gente precisa aprender a desenvolver as habilidades emocionais para que a gente possa identificar na gente mesmo e nas pessoas quando é que isso se torna um problema. Agora, justamente isso, né? As pessoas, para entenderem que tem algum tipo de problema, surge sinal de algum lugar, né? Quando então a ansiedade ela passa a ser patológica, ou seja, realmente passa a ser um transtorno, passa a ser algo aí que vai impedir o desenvolvimento do ser humano, seja para conseguir mudar de carreira ou então formar família, entrar no relacionamento, como que funciona? Acho que a gente precisa entender, né, que a ansiedade talvez seja a representação, né, da problemática dos nossos tempos. E a ansiedade é o quê? É eu viver num tempo futuro, né, o tempo presente. Então eu não estou nem aqui, né, assim, eu estou de corpo presente, mas a minha cabeça, os meus sentimentos não estão aqui. E eu estou muito preocupada, né, com a projeção do futuro. E isso é complicado num tempo em que o futuro tem se apresentado para a gente como muito catastrófico, né? Assim, acho que as questões climáticas, né? Essa semana, por exemplo, as queimadas, o tempo seco, o calor. Acho que a gente tem exemplos muito cotidianos, né, de como que isso tem se apresentado para a gente como algo negativo. Então, a gente precisa de entender que a ansiedade, ela caracteriza, né, sinais do nosso tempo contemporâneo, né, e ela também é um desafio para que a gente consiga frear e pensar qualidade de vida. E quando é que a ansiedade, então, se torna um problema? Eu vou
trazer um exemplo também contemporâneo, que é o filme Divertidamente 2, né? Que traz a figura da ansiedade como personagem protagonista, não foi à toa, né? É por isso que O Brasileiro é o filme que o Brasil mais assistiu em todos os tempos, ou seja, a gente se reconheceu ali, né? Naquela animação. E quando é que ela se torna algo problemático? Quando ela nos paralisa, né? Então ela deixa de nos mobilizar, de nos projetar para frente, né? E se torna algo que a gente fica paralisado, né? Pensando, sentindo e não consegue ter movimento. Vida é movimento. Bom, e vale ressaltar, né, Cristiane, que em relação ao Brasil ser um dos países mais ansiosos, por que isso acontece, né? O que modifica o brasileiro do restante do mundo para a gente ser um povo tão ansioso e que a todo momento aí sempre está, como diz, sofrendo por antecedência? Olha, eu tenho pensado cada vez mais, assim, né, quando você fala da questão da psicanálise, mas eu hoje tenho muito uma atuação assentada na psicologia social, na psicologia comunitária, pela minha atuação na saúde pública. Eu penso muito que a gente precisa parar de tentar entender a nossa saúde mental ou a nossa doença mental somente como algo intrapsíquico dentro da minha mente, né? E entender que as determinantes sociais, elas nos moldam e são geradoras de saúde ou de doença. Então eu penso que o Brasil tem dois grandes desafios neste momento, né? A questão da desigualdade social, isso nos faz sofrer, né, enquanto nação. E penso também na questão dos preconceitos, né, que povoam o discurso do ódio, a intolerância. Isso também tem sido muito gerador de sofrimento para muitas existências. Bom, e vale ressaltar, né, Cristiane, que hoje o Brasil, apesar de ser um dos países mais ansiosos, é também a população que menos procura ajuda, né? A gente vê muitas pessoas, claro, buscando ajuda, mas ainda há muitos estigmas, há muitos tabus em relação a isso. Então, por que ainda a população insiste em não cuidar da saúde mental? A gente vê as academias lotadas, a gente vê os consultórios de nutricionistas, nutrólogos, sempre lotados também, né? Os laboratórios aí de análises clínicas também, para as pessoas verem a questão dos seus dados ali do sangue e tudo mais, mas a gente vê que há também uma grande parcela da população que não busca ajuda na saúde mental. Então, por que isso acontece também, na sua opinião? Porque a gente não reconhece que saúde mental faz parte da saúde integral, né? Acho que tem dois grandes fatores históricos. O primeiro é que, enquanto sociedade ocidental, a gente separou emoção e razão, corpo e mente, e agora a gente vive nessa corrida contra o tempo para tentar costurar as duas coisas, né? E nessa lógica, tudo que é racional e tudo que é ligado ao corpo físico é mais importante do que aquilo que é emocional. A gente não tem cultura, a gente não é ensinado a cuidar da saúde mental. E eu acho que o segundo grande fator, e aí pensando no Brasil, é a história manicomial que a gente tem, né? De excluir e estigmatizar a loucura, né? Então ninguém quer se reconhecer como louco. Ninguém quer se reconhecer adoecido do ponto de vista da saúde mental, por causa do estigma que esse lugar social ainda existe, né? Por isso que é tão importante a gente continuar desconstruindo o manicômio, não enquanto um lugar, mas enquanto uma lógica de pensamento, né, que varre para debaixo do tapete as questões ligadas ao sofrimento emocional. Ok, Cristiane, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada RAM apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho
e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a festa do frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas. Um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a festa do frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. De volta com observações que hoje fala sobre os transtornos psicológicos e a importância do tratamento humanizado. Bom, Cristiane, agora a gente vai falar em relação... primeiro bloco foi só sobre ansiedade, porque afinal o Brasil é o país mais ansioso, mas não é só isso, né, que atinge hoje os brasileiros. Então explica pra gente quais são os outros diversos tipos de transtornos que acometem as pessoas no dia a dia, e não só a pessoa às vezes nasce com aquilo, mas também desenvolve ao longo da vida através da rotina, do trabalho ou até mesmo de algo genético. Então, a gente tem um grande escopo, né, de adoecimentos mentais. Vamos pensar aí numa linguagem mais popular. A gente tem as compulsões, né, a gente tem as fobias, né, associadas a todo tipo de medo, né. A gente tem transtornos de personalidade, a gente tem abusos de substâncias, pensando álcool, né, e todo tipo de substância, inclusive medicamentos. Também a questão das compulsões associadas a comportamentos, então jogo, excesso de internet, isso vai complexificando, né? E aí a gente não pode também deixar de falar da questão das depressões, né, que são quadros importantes e altamente comprometedores.
Bom, e vale ressaltar, né, que hoje a gente percebe que os transtornos psicológicos, antigamente as pessoas só falavam assim, a pessoa que está indo para tratamento mental é adulta e tudo mais, mas hoje chama bastante atenção as crianças e adolescentes que estão precisando cada vez mais de atenção em relação à saúde mental. O que tem acontecido para que as crianças e os jovens estejam aí também precisando de cuidados? Então, a gente precisa de reconhecer, né, como eu disse, que sofrimento mental ele é algo humano, então isso vai perpassar a nossa existência em qualquer faixa etária, né, e que crianças e adolescentes também podem sofrer e adoecer. Não é óbvio, né, porque se a gente não tem cultura, mas acho que é muito importante ressaltar que quanto mais cedo a gente identifica e trata, menos prejuízos ao longo da vida e menos agravamentos e cronificações, tá? Acho que hoje em dia é muito importante a gente pensar a questão do uso das telas, das tecnologias, né? Da falta do contato com a natureza, de, às vezes, rotinas que impedem, inclusive, o brincar, o lúdico, um estilo de vida que não nos permite o ócio, né? Então, que a gente não pode parar, as crianças não podem parar, os adolescentes não podem parar, né? E a gente precisa de reconhecer que o ócio, ele é altamente produtivo e criativo. Bom, e vale ressaltar também que precisa de um olhar mais atento dos pais, né? A gente percebe que hoje os pais deixam mais para a criação para as telas, ou até mesmo para a televisão e tudo mais, e para os computadores, tablets e por aí, e esquecem de ter esse olhar mais atento. Às vezes acha que a criança está fazendo birra, às vezes ela está ali com algum transtorno de espectro autista, ou então está também com TDAH, e por falta desse olhar mais atento, não consegue diagnosticar precocemente, como você disse. Quando você disse no início, né, que a gente tem uma estimativa de que 1/4 da população vai adoecer, né? A gente está numa escalada de sofrimento, mas a gente também está num boom de diagnósticos equivocados. Hoje em dia, todo mundo diagnostica, né? Todo mundo se identifica, lê alguma coisa e já acha que tem um transtorno. A gente precisa de frear um pouco nisso, né? E acho que a gente precisa urgente de ter educação para o uso de telas e de tecnologia, né? A gente aprende desde muito cedo como é que a gente lida com o trânsito, como é que a gente atravessa a rua, né? Então a gente não fala, não use o carro, não vá para a rua. A tecnologia, ela caiu de paraquedas num dado momento da nossa vida e a gente usa desenfreadamente, sem nenhum tipo de moderação. Isso está trazendo muitos prejuízos físicos e mentais, né? E aí quando você fala assim que os pais acreditam de alguma maneira que crianças e adolescentes estão tendo acesso a informações, então a coisa já está dada, assim, não é isso, né? Se não houver orientação e acompanhamento, os danos podem ser muito desastrosos. Agora, Cristiane, a gente sabe, né? Voltem a falar aqui agora em relação aos estigmas, porque a situação antigamente dos tratamentos psicológicos e psiquiátricos no Brasil era traumatizante, né? A gente sabe aí das questões que envolviam, né? Barbacena é um ótimo exemplo disso, do que não fazer, né, num tratamento psicológico ou psiquiátrico, e as pessoas acabaram ficando com essas marcas. Então, você que trabalha hoje na saúde pública também, né, através desses equipamentos que dão respaldo à saúde mental, como que é feito hoje o tratamento, né? Quando uma pessoa procura ajuda ou a família leva essa pessoa para ser ajudada, como que é o tratamento psicológico hoje, tanto na rede pública quanto privada também, já que você é membro aí do Conselho Regional? Então, hoje a prerrogativa é do tratamento em liberdade, né? A gente não usa mais o aprisionamento e a exclusão, né? Como acreditando que isso trata. Então, o tratamento é perto das pessoas, perto da rede de apoio, para gerar, inclusive, para não gerar danos e prejuízos. Acho que essa é a grande prerrogativa, tratamento em liberdade. E a gente tem o desafio de ampliar, né, a rede de tratamento pública, já que você, né, mencionou, que é a RAPS, a rede de atenção psicossocial.
Mas também no viés privado, a gente trabalha tentando fazer rede, né? Entre profissionais de diferentes profissões, então psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, então tem esse viés multidisciplinar, entendendo a complexidade que a saúde mental traz. Agora, a gente percebe também que quando a gente fala em tratamento humanizado, a gente precisa entender também os problemas que se tem em relação ao tratamento não humanizado, né? As pessoas, por exemplo, se automedicando, tem gente que vai na farmácia, compra ali um tarja preta na maior facilidade, consegue a receita com alguém e tal, vai tomando aí, né, um Rivotril, um Gardenal, sem saber se realmente precisa daquilo ou se o corpo está deficitário de alguma coisa. Então, assim, como que você percebe também essa automedicação que acaba também atrapalhando o tratamento mais humanizado? Infelizmente, esse é um fator cultural, né? No Brasil, a gente se automedica do ponto de vista da saúde mental. As pessoas andam, por exemplo, com um Rivotril na bolsa, troca, a vizinha dá. Isso virou cotidiano, a gente precisa repensar isso, né? A medicação, ela é indicada em muitos casos, mas precisa de ser feita com rigor profissional, né? Então, do mesmo jeito que a gente procura todas as especialidades da saúde física, né? A gente precisa de reconhecer e procurar os especialistas da saúde mental. E uma outra coisa sobre a medicação é a gente entender que só a medicação não é um tratamento eficiente para os transtornos mentais, né? A gente vai precisar atrelar o tratamento psicológico, o tratamento farmacológico com a medicação e as práticas corporais, né? Para a gente ter aí uma eficiência do resultado. Agora, a gente sabe que a maioria desses medicamentos, eles atingem aí várias partes, né, do nosso organismo, tanto no cérebro quanto também no organismo como um todo. Até onde essas pessoas devem tomar essas medicações? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas tomam medicações aí, porque a gente sabe que quando a gente precisa de alguma medicação é por um período de tempo. Mas se você conversar com as pessoas hoje que têm algum tipo de transtorno, elas tomam remédios sem saber se realmente precisam há 2, 3, 4 anos. Então, quais são os efeitos disso a longo prazo para aquele organismo daquela pessoa? A gente precisa também fazer revisão da nossa saúde mental, né? Do mesmo jeito que a gente vai ao médico rever a medicação, por exemplo, para hipertensão, né? Às vezes precisa de trocar, aumentar a dose, diminuir, né? Ou às vezes retirar. Na saúde mental não é diferente, né? Então a gente vai fazer o uso durante um período de tempo e eu preciso de reavaliações periódicas, né? Para ver se aquilo ainda é necessário, se é daquela forma, se é com aquela dose, se é naqueles horários, né? Então a gente não existe um uso contínuo, permanente, né? Ad eterno, tá bom? Bom, e vale ressaltar também que as pessoas buscam, né? A gente na psicologia se usa muito isso, que é a questão da fuga, acabam indo aí para as automedicações para acabar com aquela dor existencial, ou então para aquela questão que está atrapalhando no dia a dia. Às vezes a medicação, às vezes não, na maioria das vezes a medicação não é necessária, porque às vezes a pessoa também não buscou, como diz, o caminho das pedras, né? Ir aí na atenção básica, ir num profissional e a partir disso, se o profissional indicar, ir lá e começar a tomar essa medicação indicada por ele. É perigoso porque a gente não quer ter desconforto, né? E a gente não quer parar para pensar. Então, às vezes, é mais fácil eu usar uma medicação para sanar aquela minha crise ansiosa ou aquele meu humor deprimido e seguir a vida, até na nossa correria, né? Mas é como se fosse uma febre. Né? Aquilo é um sinal de que tem alguma coisa precisando ser cuidada, né? E se eu vou só tomar uma dipirona, né? E vou mascarando essa febre, eu posso transformar, às vezes, uma coisa que é inicialmente fácil de ser tratada numa infecção que pode se generalizar. Então, a gente não deve fazer isso também com os nossos sintomas emocionais. A gente precisa, de verdade, de ir trabalhando uma cultura de parar de negligenciar as nossas emoções, os nossos afetos e entender que isso é parte da gente. Ok, Cristiane, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho tem a parte final do nosso programa. Até já.
Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Praminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar, fuga de casa, lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. De volta com observações que hoje fala sobre os transtornos psicológicos e a importância do tratamento humanizado. Bom, Cristiane, agora a gente vai tratar de um assunto muito sério, né? O tema de hoje não é à toa, afinal a gente está em setembro e, claro, a gente tem a campanha aí Setembro Amarelo que fala sobre a importância de se conscientizar as pessoas sobre o suicídio. E hoje, gente, o Brasil, só para vocês terem uma noção, por ano 700 mil pessoas tiram a própria vida. Né? Então esses dados podem também, apesar de eles serem muito alarmantes, podem ainda estar subnotificados, porque afinal tem gente que tem vergonha, famílias que têm vergonha, não comentam qual foi a real intenção aí, por exemplo, de um acidente de trânsito e tudo mais. Bom, então, Cristiane, para a gente poder falar desse assunto, é importante também a gente desmistificar que é necessário falar do suicídio, né? Porque quando acontece, as pessoas falam, mas não pode falar desse assunto. E o caminho não é esse, né? É totalmente contrário. Assim, o mote da campanha é falar é a melhor solução, né? Então é desmistificar, assim, nós precisamos falar da dor, nós precisamos falar, né, do que nos afeta.
e a gente precisa falar de uma forma qualificada, de uma forma cuidadosa. Então, quando a gente convida para falar, não é para falar de qualquer jeito, né? Mas é reconhecer que é um fenômeno, é um problema de saúde pública e que precisa ser enfrentado na dimensão da seriedade que ele traz. Agora, falando no aspecto clínico do dia a dia, o que na sua opinião tem levado as pessoas a tirar a própria vida? Claro que isso é muito subjetivo, vai de cada indivíduo, mas o que geralmente é? Por exemplo, as pessoas não se auto-entenderem, não buscarem ajuda, ou então não terem essa ajuda aí da própria família, de uma rede de apoio. Então, o que acontece para isso? Olha, o suicídio, ele é um fenômeno multifatorial. Então, a gente nunca vai ter uma morte por suicídio de uma causa única. A gente fica tentando trazer a causa até para amenizar, né, o desespero e a inquietação que esse fenômeno provoca quando a gente fica sabendo, né, ao nosso redor disso. Mas é um fenômeno complexo, é um fenômeno multifatorial que vai trazer aí causas, né, que são relacionais, que são psiquiátricas, que são econômicas, sociais, que vão trazer aí as vertentes de gênero, recorte de raça. Então, tudo isso atravessa, né? Eu acho que a dor da existência, né? Assim, o suicídio, ele é o final de um processo de uma dor emocional muito intensa. Agora, o que muitas pessoas não entendem ou não sabem é que porque a gente sempre ouve falar isso, mas fulano estava rindo comigo ontem e hoje tirou a própria vida. Aquela pessoa já deu sinais anteriormente. É possível evitar o suicídio? Eu sou uma grande esperançosa, assim, sou discípula de Paulo Freire, né, na pedagogia da esperança, né? Acho que é preciso esperançar. Então eu acredito, né, como a gente tem trabalhado nessa campanha, e eu já tenho mais de 6 anos que eu trabalho com esse fenômeno de setembro a setembro. Então a gente não pode parar para falar disso somente nesse mês ou somente um dia do ano, né? Então é possível sim evitar, prevenir, não todas. Acho que a gente precisa de ter esse cuidado, né? A gente precisa de aproximar do fenômeno para conhecer que tem sinais, sintomas que podem ser reconhecidos, né? E quando a gente reconhece, é a possibilidade da gente ofertar o cuidado, da gente ofertar o tratamento, mas nem todas, né? Nem todas as pessoas que pensam, que tentam ou que, infelizmente, chegam a se matar, chegam a dar sinais. Acho que isso é um cuidado que a gente precisa ter, porque quem permanece, né, que hoje inclusive eu tenho estudado e me dedicado, né, que são as pessoas enlutadas pelo suicídio, né, elas precisam ser cuidadas para que elas inclusive não se sintam culpadas, sabe? Porque não é sobre isso. Né? É sobre o indivíduo e não sobre o que... Buscar culpados, né? Apontar dedos, tá? Acho que a gente precisa de abrir frestas, ventilar esperança. Agora, Cristiane, a gente percebe também, a gente vive no interior, né? Então, no interior a gente tem, de uma maneira positiva, a religião muito atrelada à questão do encorajamento, nos dá muita força e tudo mais. E é comum a gente ouvir falar assim, fulano tirou a própria vida porque isso é falta de Deus. Então, assim, é muito perigoso quando a gente envolve religião e, claro, né, a pessoa tirar a própria vida, porque afinal é algo que envolve saúde mental e não propriamente religião, porque às vezes a pessoa pode ser a mais fervorosa do mundo, mas mesmo assim não encontrou forças para sair daquela situação e acabou cometendo aquele ato contra si, né? Então a gente falou no início sobre a desconstrução de estigmas, né, que permeiam a saúde mental. O suicídio é um fenômeno permeado de muitos tabus. Então falar que a pessoa que foi falta de Deus, né, é um grande tabu que a gente precisa desconstruir.
Isso não é um problema da religião, isso é um problema das pessoas e como elas estão tomando, né, esse fenômeno. Hoje, inclusive, eu acho que é muito bonito e é muito generoso quando uma pessoa da mídia, quando uma pessoa que tem uma evidência que passou por isso, ela dá o seu depoimento para que as outras pessoas possam reconhecer, né? Então, tem religiosos que passaram por isso, que passaram por problemas de sofrimento muito intensos, né? Que perderam familiares, né? Então não é falta de Deus, né? É um fenômeno que diz da dor de existir. Agora, Cristiana, a gente está no mês de setembro, né? A campanha Setembro Amarelo está aí sendo colocada na mídia, né? E também colocada nas redes sociais e também na área da saúde como um todo. Mas, afinal, essa campanha, qual que é a necessidade de haver esse assunto sendo debatido, mas, sobretudo, também a gente colocar em prática, como você disse, não só nesse mês, mas ao longo de todos os dias, práticas assim, porque a gente vê, por exemplo, que se fala muito em Setembro Amarelo, mas vira outubro, começa a falar de câncer de mama, outubro rosa, só volta a se falar em saúde mental no janeiro branco e olhe lá. Então, assim, qual que é a importância também da gente tratar esses assuntos, não como uma agenda setting, como a gente fala isso no jornalismo, mas também como algo rotineiro, né? Por exemplo, você tem um olhar atento para um amigo que era de um jeito, mas começou a ficar diferente. Você está ali também sendo a rede de apoio de uma mãe solo que acabou de ter um filho e que está sem apoio nenhum. Então, qual que é a importância também de colocar em prática o Setembro Amarelo ao longo aí dos 12 meses? Olha, para mim, né, o que eu tenho aprendido é que a gente precisa de valorizar a convivência, valorizar os vínculos afetivos, relacionais, rede de apoio, né? Acho que parar para pensar na dor de existir, no sofrimento emocional, é a gente aprender a olhar para dentro de nós, né? É um processo de autoconhecimento e acho que é um chamado para que a gente possa se olhar mais entre as pessoas, né? Eu acho que hoje em dia a gente olha muito para a tela e se olha pouco, se percebe pouco, né? Acho que é um chamado humanitário, sabe? Não é sobre doença especificamente, mas se é sobre a dor de existir, o que a gente faz para amenizar essa dor e para tornar a nossa existência mais carregada de sentido de vida, né? Acho que as pessoas precisam de ampliar ou de trazer novamente, né, para a sua vida motivos de existir, sentido e direito de sonhar, sabe? Bom, e a gente vai falar agora sobre justamente buscar ajuda, né? Muitas pessoas têm aquela impressão, mas eu vou buscar ajuda, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, não tenho dinheiro ali para poder comprar um medicamento, por exemplo, caso um psiquiatra me recomende isso. Então, hoje, como que a saúde pública atende essas pessoas através da porta aberta, né? Através dos postos de saúde, e também como que as pessoas podem buscar essa ajuda? A gente tem tentado, né, e eu estou falando enquanto uma servidora pública, né, da saúde mental, a gente tem tentado cotidianamente, de uma forma permanente, qualificar os profissionais desde a porta de entrada, que é o PSF, até o pronto-socorro, pronto atendimento, e existem os serviços, né, que são serviços especializados em saúde mental. Então, existe uma rede, ela pode não estar ainda pronta, porque nada está pronto e acabado, né? Mas existe sim serviços de saúde mental, profissionais de saúde mental, né? E as pessoas precisam entender que elas podem buscar em qualquer serviço para serem orientadas e direcionadas. E aí eu queria aproveitar que a gente está no momento de eleições, né? E fazer uma provocação aí à nossa comunidade, à nossa sociedade, né? Assim, acho que é importante, né, dentro das nossas preocupações, a gente interpelar os candidatos e candidatas, né, nas suas campanhas, nas suas propostas, e a saúde mental, né? O que nós vamos propor de saúde mental? Não dá para isso ficar nas costas ou na responsabilidade de uma campanha num calendário. Bom, e vale ressaltar também que aquela pessoa hoje que precisa de algum tipo de atendimento aqui em Itaúna, onde que ela pode buscar? Ela pode buscar, né, em todas as unidades básicas de saúde, ela pode buscar no CAPS 2,
no CAPS AD, que é o serviço especializado para problemas com álcool e outras drogas, e também no ambulatório de saúde mental, que é no Dr. Ovídio. Ok, então, Cristiane, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais e a sua mensagem especial sobre essa campanha tão importante que é o Setembro Amarelo? Olha, acho que a minha mensagem final é de que a gente possa tentar ser um pouco girassol na vida das pessoas, né? Assim, é uma coisa que eu aprendi, que o girassol, sendo um símbolo, né, da prevenção do suicídio, o girassol, ele tem um comportamento que deveria nos ensinar aos seres humanos, né? Que nos dias chuvosos, nos dias sombrios, cinzentos, né? Eles não se voltam para baixo, eles não têm o sol, eles têm um movimento de se virar uns para os outros, né? Trocando energia para se manterem vivos. Então eu penso que é muito lindo, assim, a natureza ela já diz, né? Então eu acho que a gente precisa de tentar ser um pouco girassol, né? Nos dias cinzentos, nos dias sombrios, uns para os outros, a gente precisa entender que a gente é sentido de vida na existência uns dos outros. Eu tenho essa aposta de verdade, né? É uma coisa que eu acredito, e eu deixo então para as pessoas que estão nos assistindo, né? O desafio de que elas plantem girassóis nas suas casas, nos vasos, e vejam a lindeza que é um girassol florescer perto de nós. Tá certo, então, Cristiane, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço a sua disposição. Bom, e se você tiver algum tipo de situação em que está sofrendo muito, né, e está ali fora do horário comercial, tem também o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, através do 188. Então, não deixe, né, nenhuma dor existencial a acabar com você, busque sempre por ajuda. Bom, e o Observações vai ficando por aqui. Quero agradecer também a sua audiência. Se você tem alguma sugestão de pauta, mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!